Aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Glórias a Jesus maravilhoso. Aproveitando esse ambiente de adoração, coloca a mão no teu coração. Pai, uau, nós queremos apresentar para Ti, Jesus, agora nosso coração, os nossos sentimentos. Acalma, Jesus. Acalma muitas vezes a tempestade que está dentro de nós. Acalma os pensamentos, coloca cada um no seu lugar, cada um, sabe, nos seus devidos lugares, cativo à Tua presença, para que a Tua palavra, ao ser lançada, ela não volte vazia, porque a Tua palavra diz que ela não volta, mas que haja um lugar de frutificar dentro de cada coração neste lugar. Em nome de Jesus, que cada coração esteja cativo, Jesus, e agora obediente à Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Traz, Jesus, uma calmaria neste ambiente, para que a Tua doce presença possa se mover com muita facilidade no nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Uau, hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026. Calma, que eu estou tentando lembrar o ano que eu nasci, Bruno. Tentando lembrar. Há 48 anos atrás nasci essa lindeza. Para vocês aqui, amém? Aplauda Jesus, Ele que me deu a vida. Eu estava aqui 78, 77, meu Deus, e agora? Não. Mas hoje é um dia abençoado, só nasceu gente top. Deu um trabalhinho para Jesus, mas Ele deu jeito, sabe? Pegou o que estava torto, arrumou e deu certo. Né, Paulo? Mateus, também nasceu dia 5, hoje. Amém? Hoje é meu aniversário. E aí eu falei para o AP assim, coloque eu para ministrar na quarta. Aí ele falou, tá bom. Colocou. E aí eu estou aqui. E aí eu falei, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero falar o que o Senhor colocar na minha boca. Eu quero falar sem muito planejamento, sem muita organização. Mas eu quero, sabe, ficar na dispensação do Teu Espírito. E eu estava ali na adoração e o Senhor estava falando comigo. Hoje foi um dia de reflexão. Não sei você, quando faz aniversário. Vocês são muitos novos aqui na minha frente, muita gente nova. Fazer aniversário com 30, 35, 40. Você não reflete tanto, né, Ricardo? Agora, quando você já está faltando 2 anos para 50, você já fica... Tem 2 anos para eu fazer meio século. Você já reflete um pouco mais. Você perde mais tempo no dia do aniversário, refletindo, pensando, observando aonde você errou, observando aonde você acertou. E foi assim hoje o meu dia. Saí pela manhã, fui para a academia, sozinha, Sirlei, acredita? O AP me abandonou, brincadeira. Ele tinha que ir para São Paulo, e aí fui para a academia, e lá eu comecei a meditar. E o Senhor, eu falei para Ele, Senhor, eu preciso trazer a semente da Tua palavra para a igreja. Para que não só eu seja edificada, mas toda a igreja possa receber uma palavra da qual vai sair da minha boca. E eu estava então ali só observando, ouvindo, lendo, mas foi em casa que o Senhor me trouxe uma memória que eu quero compartilhar com vocês. Nós se convertemos, eu e Fabiano, há 23 anos atrás, nos convertemos. E entramos com muita intensidade na igreja. Ele, vocês sabem que se converteu da água para o vinho. Ele era uma pessoa hoje, amanhã ele era outra. E isso era notável, era nítido, dava para ver no linguajar dele. Mas eu fui no embalo, sabe? Quando você vai no embalo, a pessoa está indo bem, você fala, opa, eu tenho que ir ali, porque ali tem coisa boa. Então eu fui assim com o Senhor. Nós casamos e nós começamos a se relacionar com o Senhor, nós começamos a se envolver na igreja. Mas aqui é onde eu quero pontuar algo muito importante para vocês. Nós temos um papel
muito importante dentro da sociedade como igreja, amém? A igreja, ela não serve só para você vir, para você se edificar e você voltar para a tua casa. A gente precisa entender que a igreja é geracional. A igreja gera outras pessoas, gera outras gerações, certo? E quando eu penso nisso, eu preciso entender qual é o meu papel aqui. Então, quando nós entramos na igreja, a primeira coisa, nós queríamos ajudar, nós queríamos servir, nós queríamos fazer as coisas que nós vimos as pessoas fazendo. E ali já se criou no nosso coração, no meu coração, no coração do AP, um coração de servo, um coração de servir. Mas espera aí, em que momento que o Senhor está nos chamando para servir? Eu não sei você, mas em que momento que o Senhor te chamou em primeiro lugar para servir? Primeira coisa, querido, que o Senhor faz conosco é nos ensinar a se relacionar com Ele como Pai. Porque Ele fala assim, ó: Pai nosso que estais no céu. Outro momento Ele fala assim, ó: aqueles que eu enviar para o Pai. Ele fala, não está falando de enviar para o Senhor, aquele que vai ordenar coisas. Querido, preste atenção, nós precisamos primeiro se relacionar com Deus como Pai. Mas aquele entusiasmo, Lu, na igreja, a gente quer se envolver, e aí a gente esquece. Isso aconteceu comigo no começo da minha caminhada. Você começa a querer servir, você começa a querer fazer as coisas, e aí quando você vê, você está se relacionando com Deus, Ele como um Senhor, longe de você. Foi quando nós fizemos o primeiro encontro com Deus, que na época a gente chamou até de, não sei cadê o Fabiano, mas ele vai me lembrar depois, acho que era, nossa, não lembro se era encontro com Deus, mas era um outro nome, era retiro espiritual. Faz tempo, né? Quem falou isso faz tempo? Faz tempo. Era retiro espiritual. Naquele dia, o Senhor me pegou. E foi a primeira vez que o Senhor falou forte comigo. Está lá em João, capítulo 15, no verso 5. Ele falou exatamente isso para mim. Amém? Eu sou a videira, e vocês, os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês podem repetir assim comigo? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Ali eu entendi o meu primeiro chamado. Na hora que o Senhor falou isso para mim, eu fui até a piscina, que tinha no lugar, era um sítio, e eu comecei, e o Senhor falou para mim, vai lá lavar suas mãos. E aí eu fui lá lavar as minhas mãos, e na hora que eu coloquei as minhas mãos naquela água, as minhas mãos, as águas que caíam das minhas mãos, eram escuras, eram marrom. E aquilo comecei a ver, e eu comecei a chorar, e eu comecei a me quebrantar, e ali veio o Fabiano, e eu comecei a mostrar para ele, olha isso. E o Senhor estava falando comigo o quê? Escute aqui, você quer me servir, você quer fazer as coisas para mim, mas primeiro, venha conhecer quem sou eu, quem é o seu Pai, quem é aquele que fez tudo por você, não aquele que simplesmente só quer colher agora o que você pode plantar, o que você pode fazer. E ali, as minhas mãos começaram, a água começou primeiro a ficar marrom, escura, e conforme eu ia lavando, ela ia purificando. Querido, aqui tem um grande detalhe que eu quero trazer para nós refletirmos hoje. Primeiro, nós, muitas vezes empolgados, queremos dar frutos para o Senhor. Amém? Ou sou só eu? Vocês estão comigo? Amém? A gente chega na igreja, a gente quer dar frutos, a gente quer fazer as coisas, a gente quer agradar o Senhor, e muitas vezes a gente normaliza um pouco o vir, o cotidiano, a rotina, e realmente se esquece de conhecer Deus como Pai.
Mas aí eu quero me atentar a vocês aqui nessa passagem. Ele está falando ali, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Querido, tem dois caminhos para aquela pessoa que começa a se relacionar com a presença de Deus. Dois, e vocês vão entender isso. Primeiro, a presença de Deus, ou ela te constrange ao ponto de te ofender e você fugir dela, certo? Ou ela te constrange e te ofende com a presença dele de tanto amor, e o outro, ou simplesmente você se rende a ela e é transformado. Aqui está um ponto principal. E aqui está uma linha muito sensível dessas duas. Nós podemos transitar muito bem nessas duas passagens aqui. Eu posso ao mesmo tempo estar na presença do Senhor, sentir a palavra me ofender, sentir a palavra me constranger, mas fugir dela. E sabe como eu faço isso? Muito simples, mascarando quem eu sou. Então eu começo a mascarar quem eu sou. Eu estou aqui, eu estou rendido aqui, mas quando eu sou confrontado aqui, quando a palavra me confronta, e aqui eu leio que eu preciso mudar, e eu preciso ser transformada, agora eu fujo dela e corro cada vez mais longe dela. E isso muitas vezes não quer dizer você fugir desse local físico. É muitas vezes você fugir do confronto do Senhor com você. Querido, todas as vezes que eu era confrontada, eu sempre tenho, eu sempre vou ter, isso sempre vai existir nas nossas vidas. Ou eu acolho aquela palavra, ou eu deixo aquela palavra me transformar, ou eu fujo dela e deixo ela passar. Vocês estão me entendendo? A presença do Senhor te traz esses dois caminhos. E por isso que muitas vezes nós queremos dar frutos para o Senhor. Nós queremos mostrar para Ele, olha Senhor, eu estou te dando fruto, mas esse fruto que o Senhor está falando aqui para mim e para você hoje, é o fruto que nós vamos colher na eternidade, mas que o Senhor vai ver agora em nós, em mim e em você, através do quê? Através de nós nos apropriarmos da graça e da presença dEle todos os dias nas nossas vidas. E aí quando eu recebi essa palavra, eu entendi, uau, é isso. Então eu vou ser transformada. É isso, o Senhor vai me mudar. Só que passava dia, entrava dia, e não era bem assim as coisas. Eles estão querendo que eu derreta aqui. Passava dia, entrava culto, saía culto, ficava ali adorando o Senhor, e quantas vezes eu olhava para dentro de mim e via, puxa, não é isso, eu não consigo mudar dessa forma, Senhor. Eu não sei você, mas quantas vezes quando nós somos confrontados diante da palavra, quando eu sou confrontado, sabe, com aquele amor que nada pode me separar dele, eu busco em seguida, não, é isso, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou ser transformada. Mas aí a segunda-feira chega para todo mundo, o outro dia aparece, e aí você olha para as suas mãos e elas estão do mesmo jeito. E aí? Mas querido, você vai se relacionando com o Senhor. Você vai entendendo quem Ele é em amor, e não como um Senhor carrasco, como simplesmente aquele homem bravo que enviou só seu filho para pagar a nossa dívida. Não, Deus é amor, e Ele quer se relacionar em nós em amor. E aí você descobre que sozinho você não consegue. Então no meio dessa minha caminhada, eu descobri, uau, sozinha não vai dar.
Eu lembro até hoje, eu fazia umas listinhas assim, das minhas listas de orações, e lá eu colocava os pecados também, que eu precisava parar de cometer. Só que passava e nada mudava. Mas eu descobri Jesus. João capítulo 17, no verso 21, diz algo que é isso que muda as nossas vidas. É nós entendermos agora quem somos e com quem habita em nós para essa transformação. Olha só, para que todos, pode pôr no 20, por favor? A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim. Ele está falando de quem? De nós que viemos, amém? Crerão, por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, dos discípulos que vão ser passadas, amém? Próximo. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Você pode repetir comigo? Estejam. Mais forte, estejam em nós. Você está onde? Você está onde? Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Próximo. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Querido, cada confronto teu, você tem esses dois caminhos para andar. Cada confronto da palavra, cada dia na presença do Senhor, cada dia ao acordar, você é confrontado com a palavra, porque ela habita dentro de você. Você não precisa, lógico que você precisa ler, você precisa meditar, precisa conhecer mais Jesus aqui, mas quando você acorda, é você e o Espírito do Senhor aqui, e é Ele que te constrange, e é Ele que te mostra esses dois caminhos para você andar. O primeiro, você vai sempre fugir, você sempre vai correr da presença. Por quê? E aí eu vou te falar por que muitas vezes nós corremos da presença, porque não vemos mudanças em nós. Não olhamos, não vimos frutos de mudança. E isso acontecia muito comigo no começo da minha caminhada. Eu orava, eu pedia para o Senhor me dar um coração que amasse as pessoas. Eu orava e pedia para o Senhor me dar um coração mais calmo, um coração mais paciente, um coração para que eu não pudesse bater no meu marido. Pode rir, gente. Eu batia nele, mas ele fugia, tá? E eu orava e essas coisas não aconteciam, essas mudanças não eram notórias. Mas quando eu entendi que a presença do Senhor, a graça dele, porque a graça, porque eu não merecia essa presença. Eu não era digna dessa presença, mas Ele, por graça, me empoderou dela, e agora, através dela, eu posso não precisar mais correr dos confrontos. Eu não preciso mais correr, porque eu não consigo mudar. Eu não consigo mais correr da igreja, porque eu não quero mais compromisso. Eu não preciso mais correr do pecado, porque ele não faz parte mais da minha identidade. Eu não preciso mais ficar orando horas ou dias por um propósito, por uma coisa que o Senhor já me deu. A graça de andar com Cristo e ser uma só com Ele é o que me faz mudar todos os dias. É o que me faz alcançar aquilo que eu olhava quando eu era confrontada e falava: não consigo, eu pequei de novo, eu xinguei de novo, eu briguei de novo, eu tive raiva de novo, eu não consigo perdoar quem me faz um mal. E aí, a presença, quando eu li isso, sabe, quando isso entrou no meu coração, querido, hoje tudo é possível, porque eu creio nele. E aí sim, eu volto lá em João, no capítulo 15, no verso 5. Se eu permanecer nele,
se eu permanecer nele e não fugir mais desses confrontos, se eu permanecer nele em amor e entender que tudo na minha vida é pela graça, mas porque eu posso alcançar, não porque ela vai ser uma desculpa. Presta atenção, nós temos que sair dessa zona de conforto, das desculpas das nossas vidas. E sabe qual era uma das minhas maiores desculpas? Eu sou assim. Eu sou assim. Eu nasci assim bravona, eu nasci assim intolerante, eu nasci assim impaciente, e é assim que Deus quer me usar. Todo mundo já ouviu falar eu assim, não já? Não já? Ariana, gracinha, bonitinha. Por quê? Mas isso não, querido. Isso é uma zona de conforto sua. Sabe por quê? Como aquele que habita a presença do Altíssimo, como aquele que carrega a glória do Pai, não pode mudar pelas suas próprias forças, não mesmo. Não pode sair do pecado pelas suas próprias forças, não mesmo. Pode sair da desobediência, não pelas suas próprias forças, mas pela graça que foi concedida. E hoje eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou o templo daquele que se movia sobre as águas antes da fundação de tudo. Eu sou o templo da glória de Deus. E como que eu posso dizer que eu não consigo mudar? Ou que eu estou confortável assim, porque eu sou assim? Está entendendo? A palavra do Senhor, ela confronta cada um de nós e nos dá essa autoridade de dizer: peraí, eu não consigo mesmo sozinho. Eu não estou... Opa, voltou. Eu não estou aqui realmente pelas minhas forças. E foi assim, querido, em alguns momentos da minha vida de confronto. Ou eu optava em permanecer no anonimato. Sabe o que é permanecer no anonimato? Todo mundo acha que você é, mas você não é. Então você está anônimo ali. Você é aquela pessoa que todo mundo acha que é certinho, mas o anonimato, só você e o Senhor sabe quem você é. Então quando eu sou, e naquela época, sabe, no início do meu caminhar com Jesus, às vezes o Senhor vai usar pessoas para fazer isso. O Senhor vai usar quem está do teu lado para fazer isso. Ou você acha que o Senhor vai enviar alguém lá da África para vir aqui dizer que você tem que perdoar as pessoas? Ou o Senhor vai enviar alguém lá do Oriente para falar que você precisa parar de falar mal dos outros? Que isso é um reino dividido? Não. É o Espírito já te incomodando a largar isso que não faz parte mais. É em amor, sabe, que nós ouvimos aquela doce voz. É em amor que nós decidimos obedecer aquela voz que sussurra nos teus ouvidos. Ele não te aponta, ele só mostra como você é. Vocês já passaram por isso? Ele só mostra como você é. Você começa a se enxergar de uma forma: peraí, eu sou assim. Eu amo as pessoas. Eu tenho um coração perdoador. Eu ando, sabe, abençoando as pessoas em vez de andar maldizendo as pessoas. É verdade, eu sou assim. Então, esse segundo momento que eu falo que é muito marcante lá em João, capítulo 17, né? No verso 22. E eu, por um bom tempo, eu sempre ministrava essa passagem, porque ela abria os meus olhos. Ela me trazia a existência do poder da transformação da minha vida. Ela me trazia a existência da graça do Senhor, que foi concedida agora para a minha vida através de Jesus, da presença do Espírito dele em mim. Então os confrontos começaram a ser mais dolorosos. Por quê?
Porque quando você não foge dele, querido, você encara o confronto ali, e você acredita que o que tem dentro de você é o que pode transformar você. De início parece a obediência, ela ser ruim, mas é só o primeiro passo. Quando você entende o confronto e confia em quem está te levando a essa transformação, você só entrega. E após quando você entrega aquela mudança, aquela transformação, parece que, uau, é isso? Mas era só isso, Jesus. Era só eu confiar, era só eu acreditar. E aí você, uau, é isso. Continua andando com Ele para o próximo passo, para a próxima transformação, para a próxima mudança de vida. E querido, foi assim por um tempo na minha vida. Eu acredito uns 10 anos andando com o Senhor e querendo essa mudança na força dos meus braços. Da maneira como eu achava que eu ia mudar, eu acreditava que, eu pensava assim, que eu ia acordar e aquele meu jeito, aquela maneira de eu pensar ia ser transformada. Mas eu acordava brava já, porque o Fabiano não tinha deixado a toalha em cima da mesa. Brava já, porque a Rara não deixava pentear o cabelo dela, já brigava com ela. E era assim. Aí ela corria para o Fabiano, quem penteava era ele, tá, gente? Eu não puxava o cabelo dela. Puxava algumas vezes, né? E todas as vezes que eu olhava para dentro de mim, e não enxergava a presença do Senhor, era onde eu paralisava na mudança. E eu percebo que isso ainda continua e continua dentro dos meus confrontos. E hoje o Senhor está te trazendo aqui, não é só para ouvir a história de conversão da pastora, mas é para você entender agora quais são as tuas zonas de conforto que você está, de mudança. Qual é o momento, qual é a área da tua vida, qual é o pecado que você está tentando se libertar com as tuas forças? Qual é, sabe, o conflito maior seu na sua mente, que você tenta mudar, que você tenta pensar de outra forma, mas que quando você é confrontada com a palavra, você foge dela, ao invés de lembrar que a graça que habita dentro de você é que te dá poder para mudar. A graça que habita dentro de você é que te dá poder e autoridade para permanecer nesse processo de transformação. E foi assim na minha vida, e tem sido assim, e vai continuar assim até o último suspiro. Mas e você? O Senhor te trouxe aqui hoje para perguntar para você, qual é essa área que você está confortável? Porque bem ou mal, é essa falta de mudança, essa falta de entrega, essa falta de crer que você pode ser transformado, e não é pelas suas mãos, mas é pela graça, é pelo Espírito que habita dentro de você, que já te transformou por inteiro. Você só precisa crer, você precisa mudar a tua mente, você precisa ter uma metanoia, e crer naquilo, e se empoderar cada vez mais, e se apropriar cada vez mais, porque isso já aconteceu, está completo. O que nós precisamos fazer é permanecer saindo da zona de conforto e deixando a palavra te constranger ao ponto de você se render a ela. Igual eu falei no começo. Ou você foge da palavra, ou você se rende a ela e é transformado. São esses dois caminhos que eu e você nós temos. Agora, eu posso muito bem, lembra? Continuar no anonimato. Eu posso muito bem permanecer aqui dentro. Só quem conhece é o Senhor. E eu continuo fazendo os frutos, e as pessoas talvez olhando para mim e achando que eu sou alguma coisa. Mas aqui dentro, as transformações reais, é só nós e o Senhor.
E aí, como que está a tua cabeça pensando nessas mudanças? Como que está a tua cabeça agora, vendo que o próprio Senhor disse que seríamos um só com Ele? Como que está a tua cabeça agora pensando, o Senhor não te chamou para ser um servo, um escravo. Ele te chamou para ser filho. Lá em João capítulo 1, no versículo 12 diz: por aqueles que creram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho. Por isso que Jesus fala: aqueles a quem o Pai me der, aquele quem o Pai me der, porque é um relacionamento de pai com filho que nós temos com Deus, assim como Jesus tem. E aí, essa chave virando dentro da nossa cabeça, querido, essa transformação da tua mente, você então agora fica mais maleável para as transformações. Você já conversou com alguém que você está explicando uma coisa e ela está entendendo outra, e você está tentando explicar, ela está entendendo outra, amém? Alguém já passou por isso? Ou você é a pessoa que está entendendo outra? Ou você é a pessoa que está explicando? É uma das duas, certo? O que acontece? Você parece que fica ali, não, mas eu estou falando, é assim, não, mas é isso. Presta atenção, quando você tem a certeza de agora quem você é, o filho que você se tornou, a graça que agora habita dentro de você, o poder que tem do Espírito Santo agora em transformar você, fica mais fácil. A pessoa fala, você entende e é transformado. O Espírito te constrange em amor, te mostra como você é de verdade e você é mudado. Está entendendo? Eu lembro no começo do nosso casamento, Fabiano já tem um dom natural, ele já é extrovertido, ele gosta de gente, ele já era assim. E nós casamos, certo? A Emily dando risada, muito parecido, né, Emily? Ele gostava de gente e eu não. Ele gostava de gente e eu não. Ele gostava de gente em casa e eu não. Ele gostava de muitos amigos e eu não. Então, os primeiros confrontos foram aí. Peraí, como? Eu não gosto, as pessoas atrapalham, eu quero dormir cedo, eu quero descansar. E sábado a gente foi levar uma moça em casa, né? E a gente voltou conversando disso, já era tarde. E ele falou assim: lembra, amor, quando você falava assim, a casa cheia, porque aí, gente, não tinha como eu medir força com ele. Ele era o cabeça, e ele fazia o papel de cabeça muito bem. Então, eu não tinha como ficar em confronto com ele. Eu falava, tá bom, então chama, vamos chamar, quem você quiser. Só que é o seguinte, a hora que eu vou dormir, eu vou dormir. E já era. Tá? Tá bom. E era assim, tá, gente? Dava o horário que eu estava com sono, cansado. Gente, tchau, boa noite. Né, Ariane? Sim, exatamente. Né, Jennifer? Tchau, gente, boa noite, estou indo dormir. E aí ele falou isso para mim no sábado, e eu falei, nossa, meu Deus, como eu tinha coragem de fazer isso. E como ainda as pessoas ficavam lá com ele, né? Por quê? Porque o Senhor não desistiu de mim. Chegou um momento que ele olhou para mim e falou, peraí, vai, vamos mudar, vamos fazer você acreditar quem você é de verdade. Para quem foi que você entregou sua vida e começou a transformar você. E aí eu me peguei refletindo, e hoje eu gosto de pessoas em casa, hoje eu recebo pessoas em casa, hoje eu sou muito grata pela vida de cada pessoa que vão em casa, amém? Só precisa avisar o horário, né? Amém, brincadeira. É que tem uns irmãos falando, então tá bom, então vamos almoçar lá. Não é assim também, né? Você vai fazer comida? Você vai fazer comida, você pode ir, né? Amém? Mas olha só que interessante. Até o momento que eu resistia a essa mudança, e eu acreditava que não, eu fui criada assim, a minha mãe me criou dessa forma, a gente tem que ter um limite, a gente tem que saber com quem anda, e sabe aquelas conversas, sabe, de pessoas que realmente não gostam
das outras. Eu tinha isso muito fácil na minha cabeça. Mas até o momento que eu deixei de resistir. Eu entendi que se o Senhor me transformou igual a Ele, se o Senhor me mudou e eu sou transformado e pareço com Ele, Jesus ama pessoas. Ele ama as vidas. Ele ama quem for. Ele ama. E aí aquilo fui deixando, sabe, ser maleável. E hoje, gente, eu que convido as pessoas para ir em casa, acredita? Elas não vão, né? Não sei por que ainda, mas está tudo certo. Amém? Então, voltando aos 2 pontos importantes aqui que nós estamos refletindo. O meu confronto me faz fugir, ou o meu confronto com a presença do Senhor me faz ceder e ser transformado por ela. Agora, nesse caminhar todo, você começa a entender e compreender o que são coisas mais importantes para você. E é muito importante nós fazermos, servirmos, estarmos sempre dispostos a ajudar. Sempre isso faz parte do caráter daquele que ama Jesus, amém? Mas existe um coração no meio dessa transformação. Quando você começa a ceder à presença do Senhor, existe um coração que é despertado nesse caminho, querido. Existe um coração, quando ele encontra um amor maior, quando ele encontra o único amor que pode preencher ele por inteiro, todas as coisas são saciadas dentro dele, todas as coisas são completas dentro dele. Ele não briga mais, não vai mais à luta das suas necessidades, porque a sua necessidade está sendo preenchida por Cristo dentro dele. E nesse meio caminho aí, dessa caminhada com Jesus, a gente descobre, e eu lembro, e essa semana o Senhor me trouxe esses salmos, eu falei, uau! Eu estava hoje na academia ouvindo a música, eu falei, essa música, esse salmo, que eu orei tanto para o Senhor pedindo isso, e hoje eu tenho esse coração, mas eu quero mais, Jesus. Eu não me contento só com um pouquinho do teu amor, eu quero mergulhar cada vez mais na tua presença. E aí, querido, uma conclusão que eu trago para você, é muito pouco ainda. Talvez daqui 20 anos vocês vão me ouvir falar que há 43 anos, olha só, é profético isso, hein? Não, é 23 anos de conversão, tá? E daqui 20 anos vocês vão me ouvir falar, gente, há 43 anos eu passei por isso, eu fui transformada dessa forma, mas só a presença do Senhor me basta, e é só ela que eu peço, assim como a corça anseia por águas, eu anseio pela presença do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 42, no 42 é no 1. Amém? Como, você pode pôr aquela versão lá, porque é aquela que eu sei de cor, e aquela que toca meu coração. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Próximo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista, ele estava ansiando pela presença que você já tem. O salmista estava ansiando pela glória que você carrega. O salmista estava aqui pedindo uma característica da presença de Deus, e você tem ela por inteiro hoje. Nós carregamos a presença do Senhor inteiramente dentro de nós, completa dentro do nosso coração, ao ponto de sermos transformados, a ponto de darmos frutos, a ponto de sermos mudados por ela todos os dias. Quando eu deixo de olhar para as minhas mãos, o poder que ela tem, porque ela não tem nada, eu entro naquela palavra de João 15:5, eu sou aquele que não largo a videira, eu sou aquele que permaneço firme com o Senhor, porque eu sei que nele
nele eu posso dar frutos. Nele eu posso dar frutos de verdade. Nele eu não dou frutos de mentira. Neles eu não dou fruto de engano. Nele eu sou completa. E aí sim, como a corça anseia por água, todos os dias eu escolho a presença dele. Todos os dias o meu lugar preferido é olhar para os olhos dele, imaginar ele olhando para mim. É essa forma que eu olho para o Senhor, é essa forma que eu me relaciono com o Senhor. E você precisa achar este lugar secreto, querido. O Senhor te trouxe aqui essa noite para entender que não é só uma história de conversão, não é uma história bem sucedida, não. Escuta, eu tenho muitas áreas ainda a ser transformadas, pode ter certeza, não está completo. Até porque eu estou aqui ainda, né? Não fui embora, Jesus me levou. Né? Não tem aquela de você começa a ser perfeito, Deus te leva? Isso aí é mentira, tá? Nós somos perfeitos nele, nós já somos completos nele. Você só precisa crer nisso. E você precisa crer e andar, não somente crer, porque a fé, ela tem que ter uma ação. Então eu creio, eu não sou mais um pecador. Parem de falar que vocês são pecador. Parem de ficar falando, eu não sou santo, santo é só Jesus. Para de ficar usando esses jargões que vocês ouvem por aí. Eu sou santa, eu sou separada por Ele, eu carrego a presença do Senhor, por isso que eu não tenho mais pecado. Pastora, mas você acabou de pecar. Quem disse? Quem disse? Foi o diabo? Que só pode ser ele. Eu não tenho pecado. A presença do Senhor é notória na minha vida. Aonde eu chego, as estruturas do inferno são abaladas, porque eles não permanecem. Aleluia. Nesse caminhar todo, é muito bom fazer as coisas para o Senhor. É muito bom servir à mesa do rei. É muito bom. Eu falo que é um privilégio. E eu falei esse ano, eu quero, coincidiu no meu aniversário, ser bem na quarta. E eu falei, eu quero servir a tua igreja, Jesus, com a minha vida. Eu não quero falar de apóstolo Paulo, eu não quero, lógico que é óbvio, quem sou eu perto deles? Mas olha para aquilo que já foi transformado dentro de nós. Olha para aquilo que já houve uma mudança de você, dentro de você. E permanece nessa transformação. E permanece nesse caminhar. Porque, querido, sabe aquele outro caminho que a gente pode também seguir? Quando a gente corre da presença do Senhor. Quando a gente foge da presença do Senhor. Sabe o que também acontece? Você cada vez mais esconde lá no fundo os lugares aonde precisa ser transformado. E vai se tornando uma blindagem na sua mente. Quando você leva um confronto com a palavra, você recebe uma palavra de confronto, você pensa dessa forma, e eu vou falar para vocês, que é do Senhor. Dessa forma você pensa, eu sei, pastora, foi muito bom para a sua vida, mas isso aí não é para a minha vida. Isso não é para mim. Viver dessa forma por inteiro, não é para mim. Eu não tenho fé ainda. É ou não é assim que a gente pensa em algumas áreas da nossa vida? É, porque eu também penso. Os pensamentos vão vaguear a nossa mente. Não, calma, não é assim. Não vai ser dessa forma. Ei, é sim, porque se o próprio Deus disse que agora eu vou ser uma só com Ele, quem pode me segurar? Quem pode te segurar, querido? Se apropriando dessa verdade. Quem pode te segurar, sabendo agora que o teu coração anseia pela presença do Senhor todos os dias? Fala para mim quem pode te segurar. Mas essa sempre vai ser uma escolha para você. Sempre vai ser uma escolha aonde eu e você devemos fazer. E aí? Eu deixo ser transformada? Eu entrego a minha mente por inteiro, ou eu vou em pequenos passos e processos, mudando, não tem problema. O processo
Na vida de cada um é de um jeito. Mas hoje eu olho para a minha vida, pouquinho lá atrás. E esses dias eu falei aí para uma irmã que eu estava conversando, eu falei assim, olha, eu queria ter uma pastora na minha vida como eu sou na vida de vocês. Ela, é mesmo? Porque eu tinha acelerado as coisas. Eu não tinha ficado tanto tempo ainda querendo mudar, querendo ser transformada com as forças das minhas mãos. Achando que era eu que ia mudar, achando que era eu que ia fazer, achando que era eu que tinha que abrir mão do pecado, que era eu que tinha que abrir mão de ser ruim, que era eu que tinha que abrir mão de ser egoísta. E simplesmente entender que se a graça está sobre mim, eu posso todas as coisas. Se a graça agora habita dentro de mim, eu posso tudo. E eu posso dar frutos com Ele para sempre. Porque eu estou nele e Ele está em mim. Amém? Se coloque de pé. E eu quero te levar a um confronto agora. Se a ministração foi toda em cima disso, você precisa sair daqui hoje, entendendo o caminho que você vai andar. Você precisa sair daqui hoje, entendendo que todo confronto que a palavra faz com você, faz uma mudança genuína dentro da sua mente. Ela traz uma transformação ao ponto de você ser mudado. Ao ponto de você ceder e andar naquilo que o Senhor tem para você. E agora nós vamos orar e eu peço que você lembre dessas áreas. Senhor, eu sei que o Senhor tem isso aqui para mim. Eu sei que o Senhor não quer mais que eu ande nessa situação. Que o Senhor não quer mais que eu empreste a minha boca para mentira. Que eu empreste a minha mente para os enganos, que eu empreste o meu corpo ainda, sabe, para andar segundo o curso desse mundo, a cultura desse mundo. Sabe, é tantas coisas que eu tenho certeza que está passando na tua cabeça agora, mas em uma só, agora você deve lembrar. Lembra que assim como a corça anseia por água, nós ansiamos pela presença. É a presença do Senhor que está se movendo dentro de você agora. É essa presença que faz queimar o teu coração, a ponto de você mais nem enxergar essas coisas que eu falei. Você nem lembra mais essas coisas que eu falei, porque, sabe, o fogo ardendo do teu coração está tão forte. E essa presença começa a transformar todo o seu ser. Essa presença começa a trazer à existência o caráter de Cristo por completo em você, não mais por pedacinhos, não mais por apropriação só de alguns momentos, mas por inteiro. É a presença do Senhor que habita dentro de você. Nós fomos agora feitos um só com Ele, e não tem nada mais que pode nos separar. Não tem mais nada que eu e você possamos fazer que nos separe desse amor incondicional. O amor ágape que nos constrange ao ponto de nós nem enxergarmos esse amor em nós por Ele. Quantas e quantas vezes nós oramos, falamos, Senhor, dar mais amor por Ti, Jesus. E Ele te entende, querido, porque você ainda não olhou para o tamanho do amor que está dentro de você. E se você fechar os teus olhos, você só consegue sentir. Você consegue sentir, porque Ele se move dentro de você em amor, trazendo as tuas memórias, a tua vida, quem você está sendo transformado, por quem você está sendo mudado. E agora, a ideia de servir, a ideia de fazer as coisas para o Senhor se torna tão mais leve, porque é como se seu pai te pedisse coisas e você vai lá no quintal para fazer. E você volta todo alegre, porque você sabe que você vai agradar seu pai, porque você acabou de fazer o que ele te pediu.
servir na casa do Senhor é assim, porque a gente não serve para Ele, a gente serve com Ele ali, junto conosco. E é isso que a minha vida tem experimentado todos os dias. Os momentos que eram peso servir, os momentos que era difícil fazer as coisas, é porque eu ainda estava olhando para o Senhor como um Senhor longe de mim. Mas a partir do momento que você começa a se relacionar com Ele como Pai, é Ele que te pede, é Ele que te pede com aquele carinho, e você começa a fazer as coisas com Ele. Você começa a entender os olhos dEle, e muitas vezes Ele nem precisa te pedir. Você já está fazendo porque você conhece o coração do Pai. Quero que vocês meditem um pouquinho agora nesse amor que tem se movido dentro de você, ao ponto de transformar o que aí dentro? E foi essa pergunta que o Senhor me fez hoje. O que meu amor tem transformado você? E aí eu enxerguei algumas coisas. Eu enxerguei muitas coisas. Muitas coisas que eu não era, e Ele transformou. Muitas coisas que eu não cria, e Ele transformou. E hoje e agora é com você. O Senhor vai te perguntar o que o meu amor tem transformado dentro de você. Qual é a maior transformação na tua vida? Pelo amor que você carrega, por essa grandiosidade desse amor que você carrega. Continue com os olhos fechados. Como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Com o olhar apaixonado, só tu tem toda a minha afeição. Só tu tem toda a minha afeição. Amado da minha alma, a fonte que eu bebo, meu pastor. Te amamos, te amamos, Amigo, te amamos. fiel. Experimente desse amor, querido. Sabe, não deixe passar essa oportunidade de experimentar, ser transformado por esse amor, porque é isso que Ele faz em nós. Ele nos transforma, nos constrange, mas para nós refletirmos quem Ele é. Tu és, Senhor, bom pastor. Como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Fale isso para o Senhor. Como um filho Verbaliza isso para o Senhor. precisa Oh, de Jesus, é assim que nós queremos, Pai, a Tua presença. Eu preciso da tua presença. É o melhor lugar. Eu preciso da tua presença.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Amado Tu és, da Pai, o amado das nossas a almas. fonte que eu bebo. Todos os dias nós nos saciamos em Ti, Jesus. Nós experimentamos do Teu amor, Pai, da Tua graça. Pai, todos os dias, Senhor, venha nos constranger em amor. A fonte Venha nos mostrar, que eu Jesus, bebo. a verdadeira fonte que agora nós somos, Pai. Amigo Aleluia. fiel. Aleluia. Tu és, Senhor, o nosso amigo fiel. Amado da Oh! alma, a fonte que eu bebo, meu pastor, amigo fiel. Aleluia. Aleluia. Volte para casa. Volte para casa pensando. Diante dessa presença maravilhosa, não abra mão. Não abra mão desse confronto todos os dias com ela. Não esqueça, querido, que você é aquela pessoa portadora da presença dEle, portadora da glória dEle, portadora do amor dEle, portadora da misericórdia dEle, portadora da alegria dEle, portadora da paciência dEle, portadora da longanimidade dEle, portadora da benignidade dEle, portadora do amor dEle. Nós somos agora que carregamos todo o fruto do Espírito em nós. Aleluia. Aplauda Jesus, aplauda Jesus com alegria, aplauda Jesus. Nós somos escolhidos para amá-lo, experimentá-lo todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Jesus, obrigado por esse momento maravilhoso. Aleluia. Aleluia! Não, vou arriscar. Obrigado, Jesus. Amém?